é o mesmo que os nossos irmãos afro-colombianos e indígenas sofrem, é o mesmo que os nossos irmãos peruanos sofrem, venezuelanos sofrem. Esse é o grande desafio que os nossos irmãos africanos sofrem em Europa e os nossos estadunidenses, né, afro-estadunidenses. Então, eu acho que eu penso muito nisso, o quão atrasados nós estamos ao nível de direitos humanos, a ausência total de direitos humanos, e hoje esse ascenso da extrema-direita sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação de dizer de se assumir enquanto racistas de fato, enquanto homofóbicos, enquanto xenófobos, enquanto lesbofóbicos. Tudo isso está muito naturalizado. Esse é o grande risco. A naturalização dessa violência intrínseca numa sociedade que ainda tem todo um viés conservador, patriarcado e atrasado, inclusive na sua visão capitalista. Um capitalismo absolutamente dependente, né, do exterior, uma classe média absolutamente atrasada, né, inclusive na sua formação, no seu trato, e ainda somos considerados no nosso cotidiano, vistos no nosso cotidiano como pessoas de segunda categoria, ainda tratados ainda como escravizados, com total desrespeito. E nesse sentido, acho que o que está acontecendo hoje, o que a Rede Colombação faz é uma coisa muito importante. Trazer a Defensoria, que é um grande parceiro do movimento negro, né, dos movimentos sociais, é fundamental. Esse diálogo e esse fortalecimento das redes em nível local, mas em nível também regional, que eu falo, América Latina, é fundamental. Esse fortalecimento. Inclusive, o contato com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Não que a gente acredite muito na ONU, mas é fundamental a denúncia dessas arbitrariedades e o fortalecimento das instituições, dessas redes, né, núcleo, quilombação e tantas outras, mulheres negras e tantos outros segmentos, com voz, para que nós tenhamos a voz, mas também que nós tenhamos a possibilidade de pensar politicamente como combater tudo isso e principalmente a necessidade de avançarmos para uma sociedade, ou em algum momento, para uma sociedade que somente confia no capitalismo, né? Mas para uma sociedade em que a gente consiga sair à rua à noite com tranquilidade. Isso não é menor. Né? Isso não é uma coisa menor. Mas hoje a gente tem uma insegurança absoluta da nossa condição física, inclusive. A gente não tem mais... o nível de arbitrariedade, de violência, ele é tão grande, ele é tão intenso, mas como a Lu disse, não pode ser paralisante, mas ele tem que ser um combustível que nos impulsione para combater. Porque senão é a única forma de nós sobrevivermos. Nós não temos outra alternativa a não ser nos aquilombarmos. Obrigada. Agradeço a fala da Zezé. Vou passar agora a palavra para a Tamara Pacheco, que está representando a Rede de Resistência ao Genocídio e também a Rede de Colombação. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Mina, Marcela, Zezé, Viviane, Marcelo Cavanha. Agradeço muito estar ao lado de vocês nessa mesa. Minha participação, eu vou focar mais a participação, eu estou aqui representando a professora Glória, né, que Glória Calado, que também é uma referência para mim de militância, né, e não pôde vir. E vou contar sobre a nossa participação na rede de proteção e resistência ao genocídio.
ela se deu através de uma conexão da Rede Quilombação, né, com a constituição da Rede de Proteção ao Genocídio foi ano passado, através do Seminário Internacional sobre Juventude e Vulnerabilidade, que aconteceu no Lago São Francisco, e houve uma participação intensa dos coletivos, dos militantes, ativistas das periferias. E a gente ocupou, durante 3 dias, o Lago São Francisco para realizar um seminário onde se colocou aí as diversas questões, as pautas relacionadas à situação da nossa juventude na periferia. A partir disso, a gente foi construindo grupos de trabalhos, frentes de atuação, né? Só assim, para fechar, a gente, nesse último dia porque foi muito marcante para a gente, foi ali que a gente estabeleceu uma aliança, um primeiro vínculo. A gente desenvolveu uma atividade depois na Escola de Samba de Sapopemba, onde a gente já criou grupos de trabalho, né? E foi a partir daí que a gente começou a se pautar, e desde lá até hoje a gente tem criado diversas atividades por regiões do estado de São Paulo, né? Principalmente da capital, né? Região leste, região oeste, ABC, Zona Sul, e a gente tem também uma representação em Limeira. Eu participo da rede da Zona Oeste, né, e a Glória participa da rede da Zona Leste. A Glória tem uma atuação, como ela é psicóloga, professora, ela tem uma atuação muito forte relacionada ao atendimento com as mães, né, as mães de Maio, as mães da Leste, atendimento psicológico, né, de ouvir essas mães. Tem feito um trabalho bem importante de articulação também com elas. Eu tenho atuado na Rede Oeste, e aí a gente tem, junto com outros grupos, outros coletivos, o grupo, o Johnny, do Centro Cultural Favela Vila Dalva, a gente também atua com o pessoal da São Remo, que é outra comunidade, o pessoal do João 23, então assim, e vão surgindo demandas no território, e a gente tenta desenvolver atividades pontuais. Por exemplo, no João 23 houve uma demanda numa escola, a gente vai lá e desenvolve um seminário, uma mesa de conversa com a escola para tentar administrar os conflitos que são gerados ali, né? Ou tentar mediar as relações, enfim. Então é um processo muito novo, mas também que a gente busca pensar maneiras criativas de atuar na base, né? Então, além então assim, tem essas atuações de grupos, tem as atuações de GT, aí a gente tem uma outra esfera da rede, que são os articuladores, que são as pessoas centrais da rede, que a gente também se reúne com os grupos de trabalho. Então, tem um grupo de frente com a Defensoria Pública, um grupo de frente com a ouvidoria, a gente constitui agora um grupo da ouvidoria da polícia, tem um grupo da psicologia, da onde? Do Ministério Público. Então, assim, e aí, assim, a rede ela vai se abrindo, porque a possibilidade de pessoas, de atores que vem se trazer, vem se apresentando, a gente vai construindo. Estamos prevendo um seminário com a participação para construir uma rede de advogados dos direitos humanos, justamente por conta dessa questão da segurança dos militantes, dos ativistas. E aí, assim, pensando justamente nessa perspectiva de reconceituar os movimentos sociais, da gente pensar em construir outros paradigmas, nossa forma de atuação, né, está cada vez mais na base, né, e aí, assim,
diante disso, assim, eu acho fundamental a gente estar junto, assim, o nosso foco principal são as famílias, são as mães desses jovens, que são o principal alvo do Estado, né? E aí, assim, eu particularmente participei de alguns casos. Aí ontem mesmo eu vivenciei uma outra história, né? E para mim, assim, as grandes protagonistas, as grandes referências como militantes são as mães, né? Ontem, mais uma vez, assim, eu estive acompanhando uma amiga lá de Carapicuíba, que tem um filho que desapareceu há um mês. E aí, assim, é incrível como o poder de articulação dessas mulheres para conversar com a polícia, para conversar com as comunidades, para conversar com os traficantes, né? E mulheres que têm sofrido muito, que sustentam a casa, né? São chefes de família. E o quanto, assim, eu penso que aí é algo que a gente precisa prestar cada vez mais atenção nessa forma de atuação dessas mulheres. E no final das contas, assim, a gente vira mais uma espécie de apoio do que, assim, porque a intuição delas é que vai levando o caminho. E aí são assuntos, são questões muito delicadas, porque, assim, como elas vivem numa realidade de violência e a periferia, a Carapicuíba é uma grande periferia. Então, assim, ela ali é uma fonte de informação, né? Então, a violência, ela perpassa desde da realidade da família dela. Então, como primeiro a gente foi até a delegacia, e assim, não tinha como a gente contar dar a linha para a polícia ali, não tinha, porque senão porque aí envolve a vida dela, a família dela, né? Então, assim, como é que é esse cuidado que a gente tem que ter com esses jovens e essas crianças, essas famílias, essas mães, que são as principais vítimas, né? E que, assim, a gente não pode contar com a polícia, né? Assim, e aí, assim, e aí a gente foi buscar outros meios. No final, a gente acabou buscando soluções com o pessoal do mercado paralelo. A gente foi construir essa articulação para tentar descobrir aonde foi parar o filho dela. Enfim, a gente teve algumas notícias e tal. E, assim, a gente que chega de fora, parece que, né, que está um pouco mais distante, a gente tem uma visão muito mais pessimista do que quem está lá, né? Assim, quem está lá. Essas mães, elas trazem para a gente muita esperança ao mesmo tempo, assim, né? De acreditar que o filho está vivo, acreditar que o filho vai sair desse lugar, né? Então, assim, e eu acho que essa lógica, né, de que a gente precisa trabalhar o tempo todo, porque às vezes a gente tem uma perspectiva também muito pessimista, e essa perspectiva da solidariedade, do amor, ela está muito presente nessas famílias também, né? É uma outra realidade, assim, que a gente fica muito só na tragédia, e não é, né? Só tragédia. O que mais que eu ia falar? Bom, vou retomar um pouco aí Então, assim, aí a gente tem esse caso, tem outros casos também de genocídios que a gente tem acompanhado em Osasco também. Aí a gente contou tentou contar com o apoio da Defensoria, e geralmente a Defensoria, assim, não são todas as pessoas, né, assim, não é toda a instituição que consegue ter um olhar dessas situações, dessas famílias como né, assim, vítimas, né, do Estado. Esse diálogo nem sempre ele é possível, né? Então, às vezes a gente se vê assim um pouco sem saber para onde ir, e assim, muitas famílias também desacreditadas, né, totalmente do apoio do Estado, né, nesse sentido. Que mais?
Então, aí, assim, a rede, ela não, trabalha dentro dessa perspectiva de discussão, alinhado também junto com a própria rede de quilombação, assim, de um pensamento crítico, né? Não, a gente não acredita na justiça punitiva, uma discussão mais voltada para uma justiça restaurativa. Eu acho que assim, é um pouco isso, assim, eu trago um pouco a minha vivência, né, que eu acho fundamental, que é que eu acho que faz sentido para mim, e que o que a gente tem discutido bastante é retomar cada vez mais esse vínculo com as bases e essa relação que a gente tem que construir com essas famílias e com essas mães, porque ali existe muito conhecimento. E assim, nessa história, nessa vivência que eu tive ontem, né, como de dar um apoio para essa mãe, de buscar o filho dela, assim, foi fundamental, assim, o apoio da rede, porque a gente estava o tempo todo no telefone, e aí, conforme as informações iam aparecendo, a rede podia com os colegas, os ativistas, né, podiam me orientar, olha, vai para lá, vai para esse sentido, vai para o hospital, conversa com a forma que eu tenho que conversar com a delegacia, a forma que eu tenho. Então, assim, mas assim, a grande condutora foi a mãe, né, e também, assim, um outro papel, assim, uma outra participação muito importante foi a das mães, né, das redes, no caso foi a Solange, das mães da Leste também, assim, esse apoio foi muito importante, né, de tentar ir resgatar o filho dela no meio dessa situação. Então é isso, assim, o que eu trago é essa experiência assim, cotidiana que a gente precisa se apropriar cada vez mais para além das estruturas institucionais que a gente tem vivido, né, e tem experimentado também, que são importantes, né, essas atuações são importantes para a gente entender quais são as estruturas do Estado, mas também, assim, sair um pouco dessa lógica é muito importante para conversar com quem está vivenciando essa realidade, essa cultura da violência, porque é isso que a gente vê na periferia, e assim, nessa cultura da violência, os protagonistas são jovens, são os meninos e as meninas, são eles. Ontem foi mais uma vez claro para mim, porque eu entrei em várias comunidades, são eles que assim, ali eles têm uma função de trabalho, porque eles não têm escola, né? Então ali eles têm um papel social, né? Eles têm uma função de trabalho. As meninas também têm um papel social ali e assim, como a gente entrar nessa lógica, né? Como a gente dialogar com essa realidade, né? Que assim, ali em Carapicuíba eu não vi nem igreja, não tem nem igreja assim, porque assim está totalmente dominado por esse mercado aí do tráfico. E é um pequeno mercado, na verdade, né? Porque assim, o grande mercado nem está ali, né? Então, é isso. Eu agradeço a participação. Então, agradeço as palavras da Tâmara Pacheco. Vou passar agora a palavra para Marcelo Cavanha, que acompanha a organização da Marcha da Consciência Negra e a Compir. Fala, Marcelo. Bom dia. Todas na mesa. Bem, cada fala, né, a gente vai pensando. Na verdade, você chega aqui pensando numa diretriz, aí vem as falas, já muda tudo e, enfim, tentando organizar um pouco esse universo em crise que a gente está vivenciando. Eu tenho, como foi dito, eu sou Cavanha, também faço parte da Rede de Quilombação. Eu venho compondo a construção da Marcha do 20 de novembro desde quando
quando nós fomos para Brasília, lá nos 300 anos da morte de Zumbi, nem existia essa contagem que existe hoje, a 15ª, 16ª, 13ª, e hoje eu também estou como conselheiro municipal de promoção de igualdade racial pela Quilombação, e pensando nessa perspectiva de futuros e ações que a gente vem implementando nesses 2 anos como conselheiro, o Denis também está lá como conselheiro. A gente teve nesse governo, né, que aconteceu, foi no governo do PSDB, já tivemos 5 coordenadores, né? A CENIPIR perdeu o status de secretaria, virou coordenação, depois virou uma pasta, depois voltou coordenação. Tudo isso que nós acompanhamos, que a gente acompanha de frente. E aí nós acompanhando isso lá dentro, efetivamente, acho que a única coisa que conseguimos aos trancos e barrancos fazer foram as conferências. E a gente viu o que foram as conferências, né? E a dificuldade de conseguir desenvolver um trabalho junto ao Conselho Municipal, por conta de que você conversa com um coordenador ou uma coordenadora, e aí quando você está estruturando, pensando nas possibilidades, aí chega uma pessoa e fala, olha, ele foi exonerado, ela foi exonerada, chegou outro. E como, fazendo uma analogia bem simplesinha, como no futebol, aí vem o técnico e fala, vamos jogar no ataque, aí você vai para o ataque. Aí chega um técnico e fala, não, agora a gente joga na defesa. Aí quando a gente está lá treinando, quando tá o time começando a encaixar, vem o novo técnico e fala, não é nem defesa nem ataque, aqui vai ficar no meio. E a gente fica nesse meio e a gente entende que isso é uma estratégia, isso não é por acaso, isso é estrategicamente de enfraquecimento, de desarticulação, de quem faz parte de um projeto político para que isso aconteça, e a gente também estávamos preparados para isso, né? Pensando um pouco nessa discussão que se fala da questão dos direitos humanos, tem mais uma coisa que é os direitos humanos de jabuticaba, né, que é uma coisa que só tem no Brasil, que se definiu que direitos humanos é para defender bandido, e é coisa de esquerda, e mimimi e tal, e aí você pega todos os diálogos que você possa tentar fazer, acaba com mimimi. E é isso aí, né? Acabou o diálogo, acabou todas as questões. Mas pensando nessa questão mais de como a gente pode enfrentar o próximo ano, porque tem algumas reflexões que a gente acaba fazendo no final do ano, eu particularmente, porque eu faço aniversário no final do ano, quer dizer, sábado que vem, então esses momentos de reflexões já vêm mais carregados, né? E devido às últimas eleições, que eu percebo que a gente está ainda muito machucado, né? A gente ainda está na rebordosa, né? Das eleições e de tudo que aconteceu. E acho que até por uma característica que é algo que vai dar o tom, e a gente precisa entender um pouco essa lógica das redes sociais, né? Como ela foi importante durante esse processo, como a gente descobriu pessoas próximas que estavam colocando as suas ideias ali. Eu falei que eu estava bloqueando mais que a seleção de Cuba dos anos 90, assim, então uma coisa nesse sentido. E essa questão do diálogo, porque como a Câmara disse, foi trazido um pouco aqui, eu moro no Jardim São Luís e é muito nítido, assim, a quebrada está a milhão, isso é ponto. Até agora, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, está a milhão, ela não parou. É 24 horas full time. E trazendo um pouco de toda essa relação do movimento social, do movimento negro, da questão dos direitos humanos, da questão da marcha, que para mim a questão da marcha esse ano ainda é muito presente o seguinte: a Ana ela vem se esvaziando, e como que a gente pode avançar para trazer os outros movimentos que estão fazendo, porque assim, a quebrada está a milhão em todos os sentidos, porque ela está a milhão na questão da criminalidade, ela está a milhão na questão dos botecos, ela está a milhão na questão da igreja, ela está a milhão na questão dos saraus, ela está a milhão na questão do hip hop, ela está efervescendo. Então, eu acho que uma reflexão que cabe, quanto, por exemplo, a questão da marcha, por que diversos movimentos culturais, jovens e de periferia não vêm para a marcha? Não estão na marcha. Onde entra a coisa do me representa, não me como a gente pode dialogar com essas pessoas, porque a gente dialoga o ano inteiro.
Quer dizer, a gente milita o ano inteiro, os 365 dias, né? Inclusive no Natal, nas festas de família, essa coisa toda, entre os amigos, nas redes sociais, a gente não para. E a marcha é o morango do bolo ali, que é o momento, o ápice da gente ir para a rua e colocar nossas demandas e nossas lutas e botar a nossa cara. E esse poder de mobilização, ele não está ocorrendo junto a esses movimentos que estão na periferia. Então, acho que a gente tem que repensar juntos como a gente dialoga com isso, com esses outros movimentos, porque eles estão acontecendo de diversas formas na periferia, todos os dias. E eles não chegam na marcha ou em outros espaços que a gente está dialogando, né? Esse distanciamento. E até assim, eu acho que essa coisa também da base, né? A gente tem que voltar para a base, tem uma certa ressalva em relação a isso. Nem estou me apegando especificamente ao Fala do Brown, nem nesse momento que ganhou mais força essa questão. Mas assim, primeiro a gente tem que saber que base é essa, de que base nós estamos falando, o que é base, né? Quem são as bases, nós não somos a base, nós não estamos trabalhando lá. Então, caiu meio no senso comum também essa coisa de temos que ir lá e tal. Acho que a gente tem que, eu acho que tem que se retomar esse diálogo, tem que se pensar alternativas, tem que entender como se conectar com essas bases, mas também não é terra arrasada, assim, é uma coisa, porque parece que também estava todo mundo, né? Eu não vejo a Zezé lá postando foto com drinks de guarda-chuva em Cancún, porque ela não está dialogando com a base. Não vi ainda, a não ser que ela não poste, mas aquele guarda-chuvinha no drink colorido, né? Só o pezinho, estou em Cancún, não vejo. Tá na base, gente, então não é terra arrasada. E ainda como pai de um jovem negro que mora no Jardim São Luís, eu descobri um tempo atrás que eu sou refém da fechadura. Porque enquanto não dá aquele clique da fechadura, você não... E meu filho ainda é bartender, ele trabalha na noite. Então, é uma coisa assim que eu falei, cara, eu estou refém de uma fechadura, de uma chave. Enquanto não dá aquela virada de chave, não dá qualquer carro que breca mais forte na madrugada, que vai ser também já não dorme. Aí, como diz o Brau, todo favelado do universo em crise, né? Cabeça de noite não para. É uma brecada, é uma sirene, é uma coisa toda. Você nunca pensa, não, tranquilo, foi só. Você já vai nas coisas piores. Aí você fica refém do cliquezinho da fechadura. Porque a democracia não chegou na periferia. Né? E a gente que está aí há bastante tempo, eu vendo, antes de eu começar a militar no movimento negro, que me levou a militar no movimento foi o movimento hip hop, então cantando rap, rodando as periferias, morando nas periferias. A gente acompanha todas essas questões que estão colocadas aqui, que a gente vivencia no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que pensar nos desafios. A gente sabe que nós sabemos que vão ser tempos bem difíceis, mas de fato a gente não sabe o tamanho dessa dificuldade. Né? A cada dia, numa matéria de jornal, num post que alguém escreve, que alguém fala e tal, a gente tem noções do que vão ser essas dificuldades. Agora, o tamanho dos tempos sombrios que virão pela frente, de fato, nós não sabemos. A gente sabe que a gente vai estar lá na trincheira, como sempre tivemos, mas de fato nós não sabemos. Agora, o que a gente sabe é que a gente vai estar na luta e que a gente precisa achar esses mecanismos de continuar e fortalecendo as nossas redes, as nossas conexões, e trazer mais essa juventude, que eu acho que é eles que junto com... Para mim tem uma coisa que é muito nítida, assim. O movimento de mulheres, o movimento de juventude dão um tom do que a gente está falando. Dão um tom do que estão segurando a onda, do que estão segurando o ego, do que está se fazendo, e como a gente conseguir articular para aprender mais com eles, para ver uma troca de também aprender conosco e a gente conseguir nos fortalecer nessas relações. Eu acho que na relação tanto de divulgação desses diálogos, de conversas e outras ações, são fundamentais para a gente conseguir viver.
Assim, é isso, para nos mantermos vivos. E quando eu falo nós, é mesmo a juventude, é o genocídio, é tudo isso que está posto, porque senão a gente vai continuar, e eu acredito que continuaremos refém da fechadura. Né? Assim, refém do cliquezinho do virou a chave. E virou a chave, e aí agora já tem net, já tem não sei o quê, esse cliquezinho não vai parar. Entendeu? Não vai parar. Então, acho que a Quilombação, junto com outras entidades, outras organizações do movimento negro, tem um papel fundamental, e acho que também, junto com o tamanho do problema que a gente vai enfrentar, vai ser o tamanho do desafio também que a gente vai ter que ir para cima e estarmos nos falando, nos protegendo. Eu tenho uma grande preocupação também nessa relação que foi dita aqui, da segurança das pessoas que estão botando a cara, porque o que foi posto pela direita já está nesse momento consolidado, inclusive pela quebrada e pela periferia. Né? Assim, em alguns grupos de WhatsApp que nós participamos, não só durante o processo eleitoral, mas depois, você via postura e via fala de algumas pessoas que você esperava no grupo de amizade, no grupo de futebol, no grupo do boteco, no grupo até da família, porque não a família, né? No grupo da família, mas um grupo entre os nossos, de fazer comentários e de dar apoio e de fazer questões. Você fala, mano, se a gente aqui, entre os nossos, está desse jeito, a periferia do garoto, da trabalhadora, do trabalhador, do jovem, que teve o seu celular assaltado às 4 horas da manhã no ponto de ônibus, ele vai para cima mesmo. Ele vai para cima mesmo. Então, é algo ainda... Beirou esquizofrenia essa relação toda. Do que as pessoas estavam pensando, falando, apoiando. Eu particularmente, com a relação no hip-hop, assim, vi rappers apoiando ele. Entendeu? Não só publicamente, como escrevendo uma letra de rap. Entendeu? E assim, escrevendo letra de rap apoia a direita. Então, a gente fala que é essa, né? Do que nós estamos falando. E aí, mesmo com todas as questões da nossa sobrevivência no dia a dia, cabe a todos nós, aos movimentos sociais, aos movimentos de direitos humanos, em especial ao movimento negro que trabalha com esse recorte de gênero, raça, tocar daqui para frente essas demandas, e a gente vai ter que meter a camisa 10 e falar, ó, a Marta, que eu acho que é a mais emblemática ali, meter uma Marta e falar, ó, agora é com a gente. Porque senão, de fato, porque fica muito, para finalizar, para as outras pessoas, para a população de uma forma geral e na periferia, fica algo muito longe, muito distante dessa coisa do genocídio, as questões raciais, o preconceito, a branquitude, o empoderamento. Tudo isso é muito subjetivo, porque o cara quer saber o seguinte: eu paguei o feijão, hoje está 10, amanhã está 15, eu não quero esse governo. Eu quero que vai fazer 8, porque ela precisa sobreviver lá com o feijão. Então, a forma também como nós temos que nos relacionar e dialogar com tudo isso que está acontecendo, inclusive nas redes sociais, é só ver. Eu tirei uma madrugada aí para assistir uns youtubers de direita e tal. Os caras têm 500, 600, 800, 900, 1 milhão de seguidores. Os caras estão ganhando, além do dinheiro que eles ganham. E não é um problema ideológico. Porque, democraticamente, o cara ser de direita, a mulher ser de direita, beleza, ideologicamente é o posicionamento. O problema é a bobagem, é a mentira, são as fake news, são as diversas coisas que essas pessoas estão falando. E a forma como eles acessam essas redes e essas pessoas. Então, acho que, óbvio que são assuntos que não se esgotam em uma manhã, não se esgotam em um seminário, mas é fundamental que a gente continue conversando, nos fortalecendo, e nos fortalecendo em todos os sentidos, mas senão a gente adoece
literalmente, né? A gente adoece emocionalmente, fisicamente. Então a gente precisa estar mais juntos e precisamos construir esse país, essa história que a gente acredita, dentro de todas essas dificuldades, que também nunca foi fácil, né? Então não seria diferente agora. Mas eu acho que o caminho são esses desafios que a gente tem e como a gente vai ressignificar essa forma de diálogo e essa forma de se relacionar com essa periferia que está sendo massacrada, que está sendo morta, e como a gente vai se relacionar com isso. Acho que esse é um dos apontamentos dos desafios que nós temos. Obrigado. Obrigada, Marcelo Cavanha. Nós temos, agora a gente já para questões que alguém tiver, alguém tem alguma questão para colocar? Um de cada vez precisa correr. Eu tenho uma. Bom dia. Queria agradecer aqui o público, mas agradecer essa mesa. Eu achei muito importante todas as colocações aqui. E nesse momento que de fato nos preocupa bastante, uma das coisas que a gente tem percebido, porque a gente tem percebido que muito do modelo, principalmente da campanha, né, do presidente eleito aqui no Brasil, tem muito em comum em relação à campanha do presidente nos Estados Unidos, né? Uma das estratégias que o Trump usa nos Estados Unidos é justamente as firehouses, né? Essas notícias que a gente fica... Isso foi feito durante a campanha do presidente eleito, então me preocupa muito isso. E me preocupa muito nós, enquanto movimento social, nessa reação. Então, isso significa que a gente vem as notícias bombas, né? Já tem vindo, e a gente fica querendo, né, se mobilizar para refutar aquilo que pode acontecer, que é dito que vai acontecer. Né? Enquanto isso, na calada da noite, como aconteceu também durante a campanha, são aprovados projetos contra nós. Né? Então, ao invés da gente estar lutando pelo que está sendo feito de fato, a gente acaba lutando por esses assuntos. Então, eu queria saber de vocês, né, como que vocês pensam isso estrategicamente, porque eu acho que é muito importante a gente pensar em estratégia sobre isso. De fato, saber o que está sendo feito e o que está sendo tocado fogo aí. Se vocês pensam sobre isso. Alguém mais? Daí a gente podia fazer desculpa mesmo. Eu sou a Marta Argolo. Comecei dizendo que foi uma mesa muito potente, assim, não numa forma clichê de falar, mas no sentido literal, que potencializa em nós assim, muitos sentimentos, muitas questões e nos afeta, e a vontade de passar uma manhã dialogando com cada uma das falas, né, que trouxe questões tão fortes, mas assim, para não tomar muito tempo, eu queria dirigir uma questão ao Marcelo Bonilla, que fala do lugar da defensoria, que assim, diante desse cenário, né, que inclusive foi muito bem posto por cada uma das falas desse Estado oligárquico, né, que a Cristina traz, essa questão das políticas de eugenia, que a Zezé bem resgatou, né, e todo esse cenário que vivem as periferias. E aí eu queria ouvir de você, se você considera que o trabalho da Defensoria pode comemorar e celebrar algumas possíveis vitórias e conquistas, mudanças, não apenas assim no sentido individual, né, de alguém que vai denunciar o racismo e consegue, não, assim no sentido coletivo mesmo, pensando nas comunidades quilombolas, negros, nordestinos. Se a gente pode dizer que houve sim deslocamentos e vitórias. Bom, é isso. Bom dia. Meu nome é Fábio. Em primeiro lugar,
Uma questão que me chamou a atenção e que permeou várias das falas foi a questão do contato, da comunicação entre todas as pessoas que estão, negros e negras, que estão suscetíveis à violência, né? As pessoas da periferia, e a necessidade de construir esses canais de comunicação, tanto aqui em São Paulo, no Brasil em geral, quanto até mesmo internacionalmente, né? E como existem vários coletivos diferentes atuando nessa frente, nesse movimento social, eu queria perguntar para vocês, para que tenham vontade de responder, quais são as estratégias de organização, né? O WhatsApp, outras redes, Facebook, existe alguma tentativa de coordenação entre as várias iniciativas para chegar mais fácil àqueles órgãos, como por exemplo a Defensoria ou o Ministério Público, que possam tomar à frente de uma ação junto ao Estado, né? Como é que vocês veem isso? Obrigado. Quem gostaria de começar a responder? Posso começar? Bom, eu vou fazer um apanhado rápido aqui, respondendo também a pergunta da Marta e fazendo também, mas essa última questão ela diz mais os movimentos, mas eu posso falar também da visão da Defensoria sobre isso. Acho que um dos pontos principais que precisa, o principal ponto que precisa ser analisado é a questão da transparência, né, e também da educação em direitos, para que as pessoas possam buscar o que realmente está acontecendo. O exemplo, acompanhar projetos de lei e não se pautar tanto nessa questão do WhatsApp, das notícias desencontradas, porque isso é estratégia. A gente vê, né, primeiro fala que eles propõem algo terrível e depois vão voltando atrás e fazem aquilo que talvez eles queriam desde o começo. Acho que um exemplo disso é o Ministério do Trabalho. O meio ambiente junto com a agricultura. Né? Vamos juntar, depois põe um ministro lá que talvez seria melhor apresentar. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vejo isso, vai ser um tempo assim de uma emulação do que acontece nos Estados Unidos. Eles têm essa ideia. Acho que o governo brasileiro está seguindo, o novo governo brasileiro vai seguir muito o que está acontecendo lá, e a gente vai, e cabe os defensores dos direitos humanos, quem tentar fazer esse contraponto. Né? E, nesse sentido, acho que a Defensoria, entrando agora na questão da Marta, ela, primeiro, no Brasil como um todo, se a gente pensar em defensorias, elas são muito mais estruturadas. A Defensoria de São Paulo, do Rio Grande do Sul são as maiores, acho que Minas também, mas ainda assim, elas estão bem aquém do que deveriam ser. Tá? Agora, em mudanças efetivas, coletivas, né? A gente falar em comemorar vitórias da Defensoria no plano coletivo, eu vejo assim, existe com a Defensoria Pública algumas mudanças de 2006 para cá. Não que o mundo ficou perfeito, até porque a Defensoria ainda tem muitas falhas, tem muita... o modelo de atendimento ainda não é o ideal. Mas se a gente pensar hoje em ações públicas, né, questões de medicamentos, a questão da vaga em creche, ainda falta, mas no campo jurídico hoje já teve movimentações da Defensoria Pública aqui em São Paulo, que em alguns locais ações civis públicas, são ações coletivas, que garantiram esse direito. Então, quem entra inicialmente
por exemplo, em Itaquera, São Miguel, você não precisa de um processo provando que tem direito ao habitação. Isso já foi provado. No campo criminal, acho que nunca teve tanto recurso nos tribunais superiores. Né? Aquela questão de que os pobres não chegam na justiça, com a Defensoria isso mudou. Chegou até a existir um movimento lá do Superior Tribunal de Justiça reclamando que tinha muito recurso. E foi provado que não, que eram recursos necessários, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo não seguia orientações dos tribunais superiores. Então, situações que a pessoa poderia obter liberdade, o Tribunal de São Paulo negava. E 60% dos recursos da Defensoria nesse ponto foram admitidos. Então, a gente tem hoje chegado nesse aspecto, algumas mudanças tiveram influência da Defensoria. Eu acho que as audiências de custódia eram algo que a Defensoria tem pedido há muito tempo, a despeito de ser muito criticada, essa é uma questão, mas ela é um instrumento assim, importantíssimo para evitar a violência, quando a gente fala de violência policial, essas coisas. Só o fato do preso ser trazido no dia seguinte à prisão, à frente de um juiz, promotor de justiça, defensor público, se ele não tiver advogado constituído, isso inibe muitos casos de violência. E quando o preso relata que sofreu alguma violência, é aberto a investigação direto pelo juiz. Os policiais são afastados durante 3 meses. Então, muitas das críticas das audiências de custódia vêm disso. Na visão dos críticos, desse meio que protagonismo do preso. Assim, uma coisa dele poder ir lá e denunciar se sofreu algo. No modelo antigo, o que chegava era só papel. Então, a pessoa ia presa, ela ia da delegacia para o CDP e só daqui 3, 4 meses é que ela ia para a audiência. Hoje não. Então, essa questão de violência, eu não vou dizer que suprimiu, que acabou, porque não acaba. Mas hoje tem um controle um pouco maior. Todo mundo que é preso, pelo menos na capital, em cidades maiores do interior, são apresentados. Preso em flagrante. A Defensoria teve grande papel nessa questão dos mutirões carcerários, né? A questão habitacional também. A Defensoria tenta atuar estruturalmente por meio dos núcleos. O núcleo de habitação é muito ativo nesse ponto. O núcleo de defesa de direitos à diversidade também. Das mulheres também é um núcleo bastante atuante. Mas, assim, não é a resposta para tudo, é evidente. Né? A Defensoria é um órgão público, não pode esquecer também isso. Tá? Muitas vezes as pessoas tentam, acaba gerando uma confusão, às vezes, qual é o papel dos movimentos, qual é o papel da Defensoria. Já tivemos rusgas com alguns movimentos que queriam posicionamentos da Defensoria que talvez não fosse o ideal a Defensoria se posicionar de forma mais revolucionária, mais agressiva, porque na verdade é uma estrutura de Estado, independente, sim, mas uma estrutura estatal. Então ela tem essa diferenciação, ela pode ser uma grande aliada dos movimentos, como na última pergunta, né? E está sempre aberto, porque vem as demandas. Né? Eu até falei, o momento aberto, acho que ele é revolucionário. Embora também, às vezes, dentro da instituição que seja criticada esse momento, essa abertura, falam que demora muito a sessão, essas coisas. Mas, assim, nenhuma outra instituição tem isso. Você chegar lá e falar com o defensor público geral, que é esse. Então, já teve, tá? Oradores de rua, que foi lá falar, isso aqui, vai fazer denúncia. E isso
é ótimo, é o melhor que a gente tem hoje. E, assim, a defensoria ela tem que trabalhar dentro em parceria com os movimentos, sem se confundir com eles, óbvio. Meu pensamento é isso. E trazendo essas questões, que são questões, assim, a defensoria está aí para defender direitos humanos, os movimentos também. Eu nem sempre vi na sua fala, às vezes as pessoas também já não acreditam mais, nem sempre a defensoria consegue dar aquela resposta que a pessoa precisa. Ela tem os trâmites burocráticos, judiciários, mas ainda é um dos poucos órgãos que estão lá para fazer isso. E a gente precisa atuar mais na periferia, acho que é algo que eu defendo da defensoria, a gente interiorizar mais quanto possível no interior, nas periferias. Acredito que lá no Jardim São Luís, não sei se tem uma presença grande da defensoria, duvido. Carapicuíba tem unidade, mas eu não sei se ela está ali junto ali com a população. Então a gente precisa disso, sabe? O defensor público ele tem uma das necessidades, uma das obrigações é atuar também junto com as comunidades, atuar em educação e direitos, estar lá nos locais, né? Então é necessário requisitar. Geralmente as nossas unidades não são, elas estão sempre, elas foram montadas com menos gente, com menos recursos do que deveriam ter, tá? Aquela dificuldade que se tem. Então nem sempre eles vão conseguir atender, mas os núcleos fazem esse atendimento. Então é muito importante buscar isso, tá? Se na sua cidade, se na sua região, as unidades ali do local não conseguem fazer esse atendimento, os núcleos estão aí para isso, para suprir essas lacunas. Também, como eles têm atuação estatal, no estado todo, existe dificuldade, mas eles estão mais aptos para essas questões maiores do que as questões do dia a dia. Muitas vezes os processos diários acabam tomando ali o tempo dos professores de uma forma absurda. E a gente acaba trabalhando muito as questões individuais e deixando de lado questões importantes. Né? Então, acho que é isso. Tentei responder um pouquinho de cada pergunta, um parecer de cada um, e vou passar para o restante do pessoal. Conversar com a Tati, então, eu acho que nós estamos num momento singular, Tati. A gente não tem ainda a condição de mencionar o que é isso. Esse é um novo momento nas comunicações. Você falou de notícias que tiram foco, mas eu penso que a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente a gente tem que dar as respostas também para essas questões, sabe? Assim, então, ou seja, isso vai nos consumir cada vez mais. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem que dar nos posicionarmos em relação a coisas absurdas, geralmente são coisas muito cruéis, muito duras, né? São desrespeito aos direitos humanos, posturas racistas, machistas. Então, a sociedade, os movimentos, eles têm que responder. Aí, por trás, está uma estratégia de retirada de direitos humanos, de direitos trabalhistas, também. A gente também tem que dar conta disso. Então, a quantidade de demandas, se nós já tínhamos o nosso tempo, o nosso potencial saturado, agora vai ser muito mais. Agora a coisa vai ser muito maior. E me preocupa também a nossa saúde mental. Me preocupa muito, porque na marcha eu já conversei com companheiros nossos, com um companheiro que está lá no cotidiano. Como é que você está? Ah, estou bem, Zezé, mas eu estou afastado há 4 meses da sala de aula, viu? Ah, mas eu estou fazendo acompanhamento psicológico. Ou seja, sabe aquela coisa forçada da gente, nós sermos super-heróis, nós segurarmos a barra? Ele estava lá na marcha. Ele está em sofrimento mental, gente. Você imagina dimensionar isso? E não só isso. Uma outra coisa, assim, só para a gente pensar no nosso cotidiano, né? Assim, 2 companheiros do núcleo não foram receber o prêmio porque não tinham condições materiais, não tinham dinheiro para o transporte. Né?
entendeu? Do núcleo, de coordenação do núcleo. Estudante do lado da USP. Né? Então, imagine como é o nosso cotidiano. Né? É isso, nós somos periferia. Mandar a gente ir para a periferia, vamos nos ensinar agora o que é fascismo, entendeu? Que é isso, né? Nos respeitem. Então, esse cuidado que a gente tem pelo nosso dia a dia também, que não é nada fácil, e aí não pode ser nada etéreo, assim, né? Intangível. É falta de emprego, se nossos estudantes ainda da Universidade de São Paulo ainda são preteridos nos estágios, nos empregos. É isso, gente. A coisa não é brincadeira, não é fácil, não. E aí, Fábio, porque em relação... O que a gente pensa? A nossa... Como fortalecer as redes? Fazer o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, que não passamos fazendo, muitos movimentos fazendo. Nós não temos ainda uma estrutura fechada, né, de grupos, mas nós estamos sempre juntos. Né? E aí a tendência é que esses grupos, nós somos da marcha, somos, né, de vários movimentos, e nos encontramos em vários momentos de embate, de luta. Então é isso, né? Nós nos conhecemos, nós buscamos trazer mais, principalmente a juventude, para revigorar isso, para reoxigenar, para fortalecer e para dar continuidade à nossa luta. Mas não tem ainda algo absolutamente estruturado. A gente vai ter que fazer isso ainda mais. Né? Mas a vontade e a intenção e a necessidade, ela está aí, ela está apontada. E eu queria falar um pouquinho, eu tenho uma coisa muito rápida, assim. Nós estamos muito próximos, nós que eu quero falar, o movimento negro está muito próximo da atual coordenação da Defensoria. Mas isso não é uma coisa trivial. Porque o que tem nessa gestão? Existe a identidade. Tem um grupo, né, Isadora, ela é uma mulher negra, Vinícius é um homem negro, Marcelo é um homem negro. Então existe uma identidade, existe empatia. Olha só, mesmo no órgão público, para as políticas se concretizarem, de fato, tem que haver uma empatia desses sujeitos públicos que estão nessas instituições. Por isso que nosso atendimento dos hospitais de mulheres negras em na mesma situação, a mulher negra ainda tem uma maior vulnerabilidade, e em todos os espaços. Então, o espaço institucional ele tem que ser nosso também. E o racismo estrutural ele tem que ser combatido, uma das formas é esse, nessa estrutura capitalista. Né? Para falar, né, só para sinalizar, Isadora esteve, a gente chamou os movimentos para conversa, entendeu? A Defensoria nos chamou para conversa, a Defensoria, nós chamamos a Defensoria para dialogar, para participar de uma mesa, a Defensoria veio. Isso não é trivial. Né? E aí, não à toa, não sei se vocês já visitaram o espaço dele, mas é um espaço bem precarizado em relação às outras instituições judiciárias desse país. Então, por quê? Porque eles vão fazer, não está tudo. O papel deles é outro, está do nosso lado. Né? Não defendendo o Estado, mas defendendo os cidadãos. É muito singular. É isso. Eu acho que eu queria rapidinho entrar nessa área do Marcelo e ressaltar uma grande conquista que eu considero nacional, coletivo. A Defensoria cumpre um papel muito importante junto dos movimentos sociais, que foi o reconhecimento da titularidade dos territórios quilombolas pelo STF, depois de 7 anos de ação militando. Acho que parte de um processo difícil, mas como a Zezé falou, acho que temos conseguido avançar e o Estado está de olho também. Acho que isso é importante também, isso que o Marcelo falou, de que às vezes é necessária ter uma separação, e essa separação também precisa ser parte da nossa estratégia de militância, uma separação na forma de atuar, ser parte da nossa estratégia de militância, de preservação, de defesa de direitos, porque senão fecha tudo.
Sobre a questão da Tati, eu sou da comunicação também, como a Tati, sou jornalista. Eu acredito que faz 3 meses que eu estou trabalhando mais do que os últimos 10 anos, né? Porque a cada meia hora você... E eu trabalho no sindicato agora, então o negócio está pior ainda, a situação está feia. Mas considero que a gente vai ter que lidar com essa nova forma, alguns chamam de guerra híbrida, né? Com as cautelas, a gente não se perder, não dar resposta, né, a pequenas armadilhas que escondem, na verdade, os grandes ataques. Mas, por outro lado, eu penso também que a gente precisa estabelecer um debate, e isso eu tenho visto com muita dificuldade nos nossos movimentos e debates de comunicação, que é o outro lado. Né? Quando eu sou jovem há mais tempo suficiente para lembrar do tempo que a gente não tinha internet, quando chegou a internet tinha toda uma coisa, né, no Brasil, de que agora a gente vai democratizar as comunicações, esquecendo que ela é uma estrutura controlada também pelo capital, mas enfim. Por outro lado, é verdade, é um fato que tornou também para nós mais fácil fazer a comunicação. O problema é que a gente não deu bola para alguns instrumentos que o capital desenvolveu não foi à toa, né? Por que a gente achou que o capital ia investir o que investiu para desenvolver, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp e disponibilizar de graça essas ferramentas para nós, se eles não gerassem um retorno financeiro estupidamente incalculável e uma possibilidade de manipulação política também, né, que a gente não tinha capacidade de dimensionar. E por que quando a gente discute as nossas estratégias, né, alguns chamam de guerrilha na comunicação, a gente não pensa também como a gente vai desenvolver projetos para usar essas searas. A gente, em geral, vai lá e tenta reproduzir de uma maneira meio tosca, porque a gente também não tem a grana da indústria à nossa disposição, mas tenta reproduzir de uma maneira meio tosca o que os caras fazem. A gente precisa parar e sentar e pensar qual é a forma que, para nós, será eficaz na utilização daqueles instrumentos. Né? E eu comecei com a história do projeto de segurança com uma visão de totalidade que a Ana levantou. Numa frase, eu acho que ela resumiu muito o que eu tenho refletido no último período, que é isso, a gente precisa pensar o todo. A gente precisa sair um pouco de uma lógica que o capital nos coloca, de pensar fragmentadas as respostas que a gente vai dar, as articulações que a gente vai fazer, como a gente vai priorizar sim as nossas pautas, mas entendendo que cada uma delas está dentro de um projeto de sociedade que está funcionando muito bem para nos massacrar. Não tem desvio de rota, não tem crise, não tem... crise de presídio. Tem crise de presídio nenhuma, tem um projeto se estabelecendo de maneira muito efetiva. Matar uma parte da população negra encarcerada para abrir vaga para encarcerar outra parte. Por que a gente também incorpora, às vezes, o discurso da crise? Né? Eu acho que é importante para que a gente consiga dar resposta para o nosso povo, né? E entendendo isso, que nós somos parte desse povo, também não é uma resposta iluminada, não é uma coisa, né? O que falou o Marcelo da base, que não pode ser um negócio também que todo mundo fala e ninguém faz, porque, né? Entender que o que a gente está fazendo no dia a dia, a gente precisa muito inserir na nossa realidade e na realidade concreta do nosso povo. Em relação à comunicação em particular, eu acho que a gente está se devendo muito, os setores progressistas em geral, a esquerda em geral, os movimentos, pensar de maneira estratégica como usar o que ainda está à nossa disposição. Enquanto ainda está à nossa disposição, enquanto a gente tem a possibilidade de estar articulando essas redes com um patamar de repressão ainda, entre aspas, reduzido. Porque Tâmara falou, por exemplo, né, a coisa da cultura da violência na periferia. A cultura da violência na periferia é a expressão da estratégia do Estado para nós.
né? Não é uma cultura que surge na periferia. O Estado impõe essa cultura da violência. E não é só na periferia. Eu moro aqui no centro de São Paulo, moro bem atrás de Carolina. Se você pegar os últimos 4, 5 anos, eu moro há 11 anos. Se pegar os últimos 4, 5 anos, é muito perceptível a dinâmica de movimentação do Estado em relação às populações. É uma região, né, a região ali do Bexiga estendido, de ocupações, né, que tem lá atrás a história dos quilombos e como o Estado está reorganizando o espaço, como os baixos dos viadutos aqui da região central que passaram 15, 20, 30 anos sem nada. Aí vem a crise, vem o desemprego, vem as pessoas perderem, inclusive a moradia no cortiço ou na ocupação e acabarem em situação de moradia de rua e ocupa o baixo do viaduto, aí começa a surgir um monte de projeto, de ONG, da prefeitura, de não sei mais quem, aí temos que revitalizar os viadutos, para espantar a população que está morando embaixo, né? E obviamente que junto com esse processo da vulnerabilidade da rua, cresce também tanto a ação do crime organizado, do tráfico, como a chamada violência urbana. O cara vai fazer o quê? Né? No centro, a maior concentração de pessoas transitando, quem não tem o que comer vai pegar o celular mesmo, é isso, é parte do jogo. Aí, a guerra está sendo lutada. Né? E como é que a gente se relaciona com esse processo, encarando ele numa dinâmica de conjunto da sociedade? Eu acho que é o grande segredo. E por último, para encerrar mesmo, eu quero voltar no que falou a Zezé. Porque os caras estão articulados e esse projeto, o acerramento desse projeto está em curso há muito tempo e mais uma vez a gente dá algumas respostas e eu acho que em particular nós, do movimento negro, temos que tomar cuidado, que é, por exemplo, invisibilizar a ação da Igreja Católica nesse processo e focar no neopentecostalismo, que eu acho que a gente tem que bater e enfrentar duramente. Mas focar só no neopentecostalismo também é focar só numa parcela grande do nosso povo que foi excluído, né, e que foi também segregado, discriminado e vítima do racismo por parte da estrutura católica hegemônica, certo? E que encontrou um lugar de pertencimento no neopentecostalismo ou no pentecostalismo novo, e que quando a gente não discute o papel da Igreja Católica nesse processo, o que é a história da Damares com as populações indígenas, se não retomar os jesuítas? Né? Vamos lá, desculturar ou construir uma outra cultura para as populações indígenas. É retomar o jesuísmo. Né? O combate à ideologia de gênero, que a gente também precisa sempre debater mais, que é a chamada ideologia de gênero e raça, que a gente, né, muitas vezes não discute, por que há ofensiva sobre as religiões de matriz africana, sobre o debate das mulheres, exatamente num momento em que o movimento de mulheres negras consegue impor uma dinâmica social do Estado brasileiro, reconhecer que nós somos as maiores vítimas em todos os índices de violações de direitos, e isso é hoje um debate na sociedade. Por que tem essa ofensiva? Então, é isso, o Brasil. A Zezé, para encerrar mesmo, lembrou que a gente em 88, né, nosso povo chegou à educação. Né? Em 85 só, né, que o nosso povo chegou em, entre aspas, participar dos destinos do país, podendo votar, né? Quando foi dado o voto aos analfabetos. Né? E a gente não discute isso, que o Brasil nunca foi uma nação de verdade, né? Sempre foi um projeto de elites oligárquicas, escravocratas, racistas, misóginas, de exclusão de uma parcela da nossa população, e nós, os inimigos internos, desde as guardas imperiais. Né? É isso, assim, a gente tem que pensar que a gente está vivenciando, a gente continua um processo de democratização do país, e ele é muito recente, e a gente tem, são conquistas que a gente está vendo aí que a gente a qualquer momento pode perder. Estamos agora vivenciando um momento de retrocesso, né? Enxergar que somos uma sociedade violenta e autoritária, né? E como desconstruir isso, a nossa dificuldade de participar
democraticamente dentro dessas instituições do Estado que deveriam nos representar. Então, assim, a nossa responsabilidade de mudar tudo isso, né? Não só de cobrança, porque muitas vezes a gente vem num discurso de cobrança, mas um discurso de parceria e de participação, né? Na verdade. E assim, aí nesse sentido de cobrança, também, assim, eu assim, não tenho uma conclusão com relação a isso, mas eu penso que a gente também tem que discutir, por exemplo, dialogar com a polícia, né? Porque, assim, por exemplo, quando a gente vai conversar com a defensoria, e quando a gente foi conversar com o Ministério Público, a gente sentiu não tem como, assim, defensoria, aí, assim, precisa dialogar com a polícia, né? Então, assim, como a gente vai articular isso, né? Conversar com essas, entender como é que funciona essa estrutura, entender, partir do pressuposto que a maioria ali tem uma formação conservadora, mas, assim, escutar essas pessoas, tentar entender, né? Assim, não numa inocência, mas, assim, com essas entradas, construir estratégias para a gente se apropriar dessas instituições, né? E até desconstruí-las de certa forma e repensá-las também, né? E aí, assim, essa parte das Firehouse, assim, a gente vive o mundo, né? O momento também da era da informação. Essa é uma das grandes estratégias de desarticulação da nossa sociedade, e a gente vai ter que conviver com isso, né? Assim, são disputas simbólicas, a gente vê aí, assim, conceitos que a gente tem trabalhado, que para a gente está muito claro e que para boa parte da população não está, e a direita, o conservadorismo se apropria, termos como socialismo, comunismo, né? Assim, são totalmente desvirtuados. Então, assim, cadê, assim, eu acredito que a gente precisa estudar mais, a gente precisa estar mais juntos, e a gente precisa, e assim, eu penso que somos poucos. A gente ainda tem que pensar, assim, eu acho fundamental, existe a Marcha das Mulheres, tem feito um papel fundamental, né, nessa capacidade de mobilização, né, mas, assim, ainda essa mobilização, nesse cotidiano talvez falte, né, assim, mais ainda, né, e não só essa mobilização, mas, assim, a gente trocar conhecimento com essa base, né, com esses jovens que estão ali, trabalhando no mercado paralelo, né, no tráfico, ali, eles têm um conhecimento ali que a gente tem que, né, esse outro olhar de descriminalização com relação a tudo isso também, né, pensar em descolonizar o nosso pensamento, né, a partir dessa realidade. E é isso, assim, e também, assim, eu tenho assim, a minha impressão é que, a nossa impressão é que, assim, a gente ainda tende, dentro dessa lógica da nossa formação psicológica, a gente tende a se institucionalizar, né, o movimento social, e aí, assim, de repente a gente está dependendo de financiamento, de recurso, e aí a gente só faz as coisas se tiver recurso, mas, assim, pensar primeiro vamos construir, primeiro vamos montar nossa base lá, vamos pensar numa agenda para depois a gente pensar no recurso, porque a gente às vezes fica dependendo de uma formação, uma institucionalização que ela fica inviável, e a prática de estar ali presente numa agenda cotidiana, diária, não acontece. E aí, assim, pensar que, novamente, esses organismos, essas instituições e entidades conservadoras, igrejas e tal, elas estão cada vez mais se apropriando do discurso dos direitos humanos, então, assim, eles estão se apropriando do nosso discurso, né? Assim, essa lógica da militância, a juventude da igreja neopentecostal, ela está, assim, ela entra com o mesmo discurso que a gente. Então, assim, porque também para eles esse nosso discurso é sedutor, né? Da mobilização, da militância e tal. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar num outro sentido, né? Porque a fala é a mesma, mas o sentido parece que é outro, assim. Como a gente vai poder tocar mais essas pessoas e elas também nos tocar cada vez mais?
Porque, assim, afinal de contas, todos nós somos da periferia, né? E parece que, assim, muitas vezes a questão financeira, essa lógica do consumo da classe média, ela entrou no sentido da vida da gente no cotidiano, da família burguesa, que isso também tem nos impedido de avançar, né? É isso. Vamos lá. Sobre a questão da Tati, mesmo, como já foi dito, não tendo as mesmas estruturas que se tem o grande mercado da imprensa e da comunicação, eu acho que uma das formas é produzirmos os nossos materiais e divulgarmos e dar força e potencializar o máximo possível, né? Essas informações e fazer com que elas cheguem no maior número de pessoas possíveis. É uma guerra aí injusta, né? Porque o arsenal bélico de um lado não se compara ao outro, mas a gente fala também joga pedra, né? Com as pedras. Então, temos também nossas pedras de resistência, porque não tem outra alternativa. E acho que pode-se criar um movimento, pode-se criar uma onda, uma reação a isso que faça. Já tem diversos exemplos aí de mídias negras que vêm se fortalecendo, né? Jornal Empoderado, Alma Preta, entre tantos outras, as blogueiras negras, tem várias outras que estão entendendo melhor esse mecanismo e produzindo material. E acho que também o que se tem mais acesso do outro lado é porque também é muito mais raso, né? E aí agrada muito mais essa linguagem e fica pregando para convertidos deles. Sobre a questão dos movimentos sociais, existe uma movimentação, existe uma questão de cada vez estar nos unindo, e acho que isso tem a ver também com toda essa crise que a gente está vivendo e da questão das dificuldades. Nas grandes dificuldades você tem que se reinventar, tem que vir no processo de fênix, e acho que isso tem fortalecido os movimentos sociais a estarem fazendo mais questões como essa. Acho que a gente está se vendo mais, eu tenho percebido isso, que a gente tem se visto mais, tem saído mais, mesmo ali fazendo as correrias para conseguir o transporte, para conseguir as questões e tal, mas eu acho que, eu acredito que esse movimento do próximo ano e dos próximos 4 anos, que são completamente impossíveis de qualquer projeção, não dá para fazer nenhuma projeção, exceto que vai ser difícil e que vai ser foda. Fora isso, a gente não sabe absolutamente, pelo menos cravar. A gente tem uma solução, a gente faz as análises de conjuntura, mas, entendeu? Você fez análise de conjuntura meio-dia, 2 horas da tarde, você abriu suas redes sociais, tudo mudou, tudo, caiu tudo. Então, mas eu acredito que vai, e não é sendo ou ingênuo, ou querendo ser mais otimista, não. Eu acho que, sendo realista, eu acredito que, com as dificuldades que vão vir, a resposta também vai ser grande. E essa resposta vai vir dentro de uma articulação, de uma grande articulação nacional, das pessoas se mobilizarem. Então, as redes sociais, no sentido de se comunicar e se organizar, vão ter um papel fundamental. Mas, para falar para você hoje, existe algumas tentativas, você tem a Convergência Negra, que das organizações do movimento negro, de estarem tentando unificar, porque todas as organizações, elas têm como primícia o combate ao racismo com todas as suas variações, mas também tem suas formas, entendem suas formas diferentes de atuação, né? De com quem dialogar, de como dialogar, como fazer, o que não fazer, que todas são legítimas, mas cada um entende uma forma na qual tem que se fazer, e que eu acho que isso também é muito bom, porque se fosse um movimento negro com um único olhar e um único direcionamento, eu acho que seria ruim. Eu acho que a gente teria mais dificuldades de avanços. Então, acho que tem várias esferas, eles são bastante importantes. E sobre a questão da defensoria, na fala da José, acho
que tem muito a ver com a Lei 10.639 também, né? Assim, ela funciona não quanto lei, ela funciona quando você tem uma professora, um professor, um diretor, um coordenador da escola que tem uma sensibilidade, entende a importância para aquilo, e aí ela acaba acontecendo na escola. Se não tem isso, ela não rola na escola, e a gente tem acompanhado isso desde 2003. Mas, por outro lado, acho que vocês que hoje estão lá, e usando uma palavrinha do momento, nos representam, né? Entre os chavões do momento, essa questão nos representa, eu acho que nós também temos um papel importante de fortalecimento a vocês, e não ser só uma relação de ir na defensoria, mas só por ir ou quando o bicho pega, mas também nós fortalecemos vocês para deixar, mais uma palavra, o legado de que quando vocês não estiverem lá porque vocês estão, a defensoria continuar com isso, de deixar uma cultura de defensoria com essa perspectiva, com esse olhar, e eu acho fundamental também os movimentos sociais estarem fortalecendo vocês para que essa estrutura de Estado entenda que não estão aqui para dar um cala-boca nessa negada, não, entendeu? É direito nosso, é direito da população, tem que se manter, tem que ter grana, tem que... E assim, tá lá sucateado, vamos conversar, vamos ver o que a gente pressiona, o que tem que fazer, que barulho na porta de quem que a gente tem que soltar uns rojão para fazer um auê, entendeu? E aí, porque senão vocês ficam isolados lá, a gente fica isolado aqui, todo mundo adoece e a gente não avança. Então acho que é importante também, assim, por vez, a Bela, uma menina jovem, falando, né, uma defensora, você aqui, cara jovem também, e tal. Mas assim, mas que tem a sua história, que tem a sua importância, mas acho que é importante também esse diálogo, para além das demandas dos movimentos sociais, as demandas da defensoria também. Porque como a gente pode também estar contribuindo com a defensoria, estar contribuindo com vocês, para que ela cada vez mais se fortaleça, porque a gente sabe que ela está sucateada, que ela vai enfraquecida, e que isso é estratégico. Tudo que não existe é produzido para não existir, não é por acaso. Então, para a gente também poder estar fortalecendo vocês e que outras gestões que venham, independente de quem seja, tenha essa empatia, tenha esse olhar e se mantenha, porque senão a gente fica como na política dependendo de gestão, né? Mudou a gestão, acabou o diálogo, retrocede tudo, para que isso também não aconteça na defensoria. É isso, obrigado. Eu gostaria de colocar uma questão rápida, e eu vou direcionar para a Luciana Araújo. Envolve a fala de outras pessoas também, mas esse pensamento que você trouxe da Angela Davis, de que é necessário pensar no todo. O Cavanha falou alguma coisa sobre como às vezes essa questão de quanto custa o feijão é que vai falar melhor com a população, com a classe trabalhadora. E eu tenho ouvido alguns discursos que me parecem que estão jogando fora o bebê com água e banho, no sentido de que não vamos ficar falando dessas questões de gênero e raça, a gente tem que falar das questões políticas e econômicas. E aí é um retrocesso. Então, eu quero entender um pouco mais de como vocês têm trabalhado essa questão de como dialogar com a classe trabalhadora, entendendo essa disputa de linguagem também, porque a questão de gênero, por exemplo, né, essa questão de falar de gênero, caiu em algo que a gente já não consegue mais dialogar, porque já foi utilizado, como a Tâmara falou também, de uma maneira tão oposta à maneira como nasceu, que o discurso, a comunicação já não consegue mais ser feita. Então, eu gostaria de entender mais as estratégias de como falar a linguagem da classe trabalhadora sem fugir de questões que são essenciais, quer dizer, essas questões que são estruturais, que é pensar no todo, sem fugir à luta e sem retroceder. É muito difícil. Acho que está tudo sendo construído. Acho que ninguém tem uma receita. Se alguém tivesse a receita, acho que todos nós estávamos melhor. Acho que tudo, quando eu falo nós, temos que pensar em nós todos mesmo. Teve uma companheira que falou uma coisa no ponto de mulheres negras que eu achei fantástico. A gente discute, particularmente nós, feministas, negros, a importância da interseccionalidade. Já é uma palavra. Como é que você vai discutir isso, né? Lembrando que 85% do nosso povo conseguiu direito a voto, que nós ainda somos os maiores índices de analfabetismo.
E aí ela falou, eu uso a teoria do cupim. Eu falei, opa, boa, gostei. Porque toda dona de casa sabe que não adianta ela botar remédio para o cupim só na casa dela. Ela tem que falar com a vizinha, com a amiga, né? Ver como é que está o entorno, porque senão o bicho vai comer por baixo e vai dar ruim. Entendeu? Então, quando a gente discute com a mulher lá na comunidade, na favela, na periferia, ou em qualquer lugar onde a gente vai arrumar, é dizer para ela está apanhando do marido, ela está com medo que o filho morra, ela está refém da chave, né, refém do clique da fechadura, a gente precisa discutir as outras questões também. Por que o feijão hoje é 10, amanhã é 15? Né? A gente precisa partir dessa realidade. É isso que eu acho, né, perspectiva de resposta aí, que é um pouco a gente discutir como inserir a vida concreta da classe trabalhadora na nossa militância. Aqui entre nós a gente está falando, né, muito entre militantes também, mas é a gente parar para pensar um pouco como é que a gente fala e também como é que a gente se organiza, o mecanismo da reunião. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar como é que a gente, né, para discutir com a nossa população, o quanto a reunião chega, por que né, a gente está lá a milhão, como falou Cavanha, às vezes a gente não consegue chegar e até nos nossos, as ideias do outro lado chegam. É pensar muito isso e acho que a teoria do cupim é bem boa. Não vamos discutir a teoria jogando um monte de conceito. Como é que a gente discute o preço do feijão, discute que a mulher está apanhando do marido e não tem quem defende. Pelo contrário, tem quem defenda que ela continue apanhando. Como é que ela não dorme, por que ela não dorme todo dia, enquanto o moleque não chega, enfim, e a partir daí a gente tentar chegar no coração. Devido ao avançado da hora, a gente vai encerrando essa mesa. Eu quero agradecer a presença de Marcelo Bonilha, Maria José Menezes, Luciana Araújo, Tâmara Pacheco e Marcelo Cavanha. Antes de encerrar, eu vou dar apenas alguns informes. Pedir para todas as pessoas aqui presentes, por favor, assinarem a lista de presença. Quem ainda não se inscreveu, acessar o link e preencher o formulário de inscrição, colocando nome, e-mail e assinando no final, na lista de presença que está aqui impressa. Está tendo vendas de livros ali fora, então tem a luta contra o racismo no Brasil, com textos de ativistas da quilombação. Tem botos e camisetas também lá no fundo. E à tarde, a partir das 14 horas, a gente vai ter a mesa 2, que vai discutir a conjuntura nacional, desafios do movimento negro, o professor Denis de Oliveira, mediação da jornalista Tatiana Oliveira. E às 16 horas a gente vai ler a carta do 5º seminário. Vocês receberam aí, se não receberam, estava na cadeira de cada um, qual é a nossa proposta de carta, elaborada pelo professor Denis, e todos nós podemos fazer contribuições. Se tiver qualquer contribuição no fim, a gente tem como colocar, o professor Denis colocou isso no começo aqui. E às 17 horas a gente tem um coffee break, são todos convidados e convidadas para fazer esse lanche com a gente. E quer dar uma palavra? Não. Então, por enquanto é isso, muito obrigada e até a tarde. Eu queria falar uma coisa, eu queria muito ficar de tarde, mas eu vou trabalhar.